Olá, bom dia, que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez ao vivo no Quem Tem Sede Venha. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estou demorando aqui porque eu inverti o telefone, então estou arrumando aqui agora. Que Deus possa abençoar cada um de nós nesta manhã de terça-feira e que todos sejam agraciados pelo poder e pela graça de Deus. Hoje eu tenho uma mensagem para você que Deus tem tocado no meu coração há muito tempo e eu tenho visto pessoas com dificuldades de se aproximar do Evangelho, com dificuldades de se aproximar de Deus. Quero já mandar um alô aí pro pessoal que começou a nos assistir, né? Apesar de ter mais gente, mas quem já mandou um alô aqui, a Edmara, que mandou, que Deus te abençoe, Edmara. A Rê também, que Deus te abençoe. A Paula, tem aqui a PNS Silva Paulinha, que Deus abençoe. Pessoas às vezes têm dificuldade de se aproximar do Evangelho, de se aproximar de uma igreja, né? Porque eu acho que estão dificultando demais o acesso do ser humano, do homem, ao Evangelho, né? E essa dificuldade acaba atrapalhando o Evangelho ao invés de ajudar, né? Eu estava lendo um livro, chama Igreja Simples, e esse livro o autor ele fala coisas interessantes, né? Como as coisas mais simples, ela atrai mais as pessoas, né? Eu vou dar um exemplo, o Google, né? O Google, que é o site mais visitado do mundo, as pessoas entram lá para quê? Para fazer pesquisa. Então, quando você entra no Google, não tem nada mais a não ser uma linha para você digitar o que você quer pesquisar. E se você precisar de dica, ele até te dá dicas ali, mas o que tem é o seguinte: como é um site de pesquisa, a hora que você entra, está lá, pesquisar. E aí o que você quer pesquisar? Ou seja, simplifica. Ao invés de pôr um monte de coisa na tela, a pessoa ter que entrar num monte de coisa para poder chegar no que ela quer, não, simplificou, né? E assim tem tantas outras coisas, né? Se a gente for pegar assim marcas conhecidas que simplificam, né, para que as pessoas vejam de longe. O McDonald's, por exemplo, quem vê o M grande lá já sabe que é o McDonald's de longe, né? E aí chega ali, pode ver, o pedido é simples, né? Tem gente que gosta do lanche, tem gente que não gosta, mas para você pedir o lanche ali é muito simples. Então, eu acho que essas marcas de sucesso aprenderam que a simplicidade atrai as pessoas, né? E o que está acontecendo? A igreja está acontecendo um processo inverso. Eles estão dificultando demais, estão pondo muitas regras, estão pondo muitas situações difíceis e às vezes até questões financeiras mesmo. A pessoa se sente constrangida de entrar numa igreja se ela não tiver condição de pagar ali um dízimo, de dar oferta. Ela acha que aquilo ali porque ela não tem condição de entrar numa igreja por causa disso, né? E não foi isso que Cristo ensinou. Cristo também foi simples e o Evangelho é simples. O ser humano é que dificulta demais, né? Hoje eu quero ler com vocês aqui um texto que está na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, né? E antes Bom, eu vou ler aqui uma parte e aí depois eu vou entrar no contexto, que eu gosto sempre de explicar o contexto do que está acontecendo aqui a história, né? Mas olha, eu vou ler na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10. Diz assim, olha: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos, me foi comunicado pelos da família de Crói que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Então, olha só, Paulo ele está falando aqui com o pessoal lá de Corinto,
ele manda uma carta falando, olha, eu recebi, através da família de Croy, uma informação de que vocês estão falando coisas diferentes, que vocês não estão vivendo uma mesma linha. E é preciso que vocês falem uma mesma língua, é preciso que vocês sigam o mesmo ensinamento, né? E que falem uma coisa só. É isso que Paulo está falando aqui para eles. E eles falam o seguinte, por quê? Porque está dividindo demais a igreja. E hoje nós temos muitos ídolos das igrejas, né? Nós temos realmente muitos ídolos aí que assumem um papel quase que substituindo a Cristo. As pessoas, quando falam que vai ver uma pessoa famosa, nossa, o pessoal se desdobra para poder ir ver a pessoa. E Paulo está chamando a atenção aqui, mas foi Paulo, por acaso, que foi crucificado? Ou foi Apolo? Não. Crucificado foi Cristo. E Cristo não está dividido. Cristo, ele foi crucificado por amor de nós. Então Paulo começa aqui então a ensiná-los. Então eu queria, antes de continuar o texto aqui, eu queria falar o contexto que nós estamos vivendo aqui, nesse momento que Paulo está escrevendo, né? Por quê? A igreja de Corinto era uma igreja, Corinto era uma cidade muito importante, era uma cidade que ficava ali na Grécia, uma cidade grande, uma cidade rica, importante no contexto ali da Europa, no contexto da Grécia, né? E quando Paulo foi a Corinto, ele encontrou ali um pessoal, principalmente a família de Áquila, né? Áquila e Priscila. Áquila tinha sido expulso de Roma. O imperador Cláudio tinha mandado todos os judeus embora de Roma. E aí então eles se espalharam ali pelos arredores ali de Roma, pela Europa toda ali. E Áquila tinha ido então para Corinto. Corinto, como toda cidade grande, ela era uma cidade rica, né? Uma cidade que era intelectualmente muito prepotente, né? Uma cidade arrogante intelectualmente, ou seja, as pessoas de lá se sentiam mais importantes, né, por ser também uma cidade rica, e moralmente ela era também corrupta. É uma cidade, na verdade, que não tinha moral nenhuma. Eles eram envolvidos com prostituição, tanto que a carta aos Coríntios, se você pegar aqui os capítulos, Paulo, ele fala muito sobre isso. Ele fala que eles estavam tolerando demais alguns pecados, banalizando o pecado. Ele fala da questão dos dons, né, do Espírito Santo, mas fala também de coisa que faziam. Até tem no capítulo 5 ele fala, pô, tem filho que está saindo com a mulher do pai, ou seja, cometendo incesto, né? Depois no capítulo 6 ele chama atenção para a prostituição que estava tendo, inclusive ali na igreja. Então Paulo chama a atenção do seguinte, olha, vocês estão vivendo um momento de muita divisão, mas onde o pecado também está imperando entre vós. E a carta que Paulo escreve aos Coríntios é justamente para chamar a atenção da igreja e para passar para eles algumas coisas que ele achava que moralmente estavam errados e que eles precisariam corrigir, né? Mas uma das coisas que Paulo está chamando a atenção é justamente essa questão de eles estarem idolatrando pessoas e esquecendo a cruz de Cristo. Mas eu estou falando isso para contextualizar, né? Lógico. Paulo estava lá na cidade de Éfeso. Paulo, na terceira viagem que ele fez, ele ficou 3 anos em Éfeso. E nesse tempo que ele estava em Éfeso, a família de Croy foi, visitou ele e contou. Depois disso, ele recebeu uma delegação de Corinto. Algumas pessoas de Corinto vieram com uma carta com dúvidas que a igreja tinha. E aí Paulo então decide escrever, não só porque ele tinha ouvido falar da família de Croy, mas também porque ele queria passar para eles esta informação que eles pediram através dessa carta que essa delegação levou para ele. Então, tudo isso daí é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, quando ele estava então na cidade de Éfeso. Então, beleza. Então, contextualizando essa questão, né? Então, agora eu vou continuar aqui o texto. Então, Paulo está pedindo para eles, ó, vocês têm que falar a mesma língua. Vocês têm que viver de forma uníssona, de forma que vocês entendam que Cristo foi quem morreu por nós. E é a Ele que nós devemos seguir, né? Só Ele é digno de honra e de glória. Aí, Paulo, então, ele vai falando aqui para eles, olha, vocês não podem ficar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Ou eu sou de Cefas, tal. Mas aí, no versículo 17, ele fala assim, olha, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar,
não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então olha só, para aqueles que não creem, para aqueles que vão perecer, que não creem, a palavra da cruz é uma loucura. Mas para nós que somos salvos, para nós cristãos, a palavra da cruz é o poder de Deus. Ele está falando isso para a igreja. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha, esse texto aqui que Paulo escreve aos Coríntios, ele tem uma importância fundamental para todos nós. Porque o que ele está falando aqui, na época, os judeus sempre queriam ver um sinal. Se você pegar na época de Cristo aí, nos 4 livros que escreveram sobre o Evangelho, né, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam dos sinais. Paulo cita os milagres como sinais mesmo, sinais do céu. E nos outros livros está escrito normalmente milagre, né, os acontecimentos que tem ali. Mas você pode ver que em todos eles, sempre que os judeus aparecem, os fariseus ali, eles querem ver um sinal, eles pedem sinal, eles ficam atrás de Cristo para ver sinal. Jesus, eu já falei algumas vezes, ele era seguido por uma multidão, e nessa multidão tinha gente de todo tipo, como tem hoje. Tinha aqueles que queriam ouvir a palavra, tinha aqueles que estavam atrás de uma cura, tinha aqueles que estavam ali só por curiosidade, tinha aqueles que queriam ver ele cometer um erro para poder condená-lo, para poder acusá-lo, e hoje é assim também. As pessoas estão à volta aí, tem uns que não estão nem aí, né? Ele passava e eles não estavam nem aí. E hoje nós temos pessoas de todo esse tipo, né? Pessoas que querem ver os milagres, pessoas que querem ouvir a palavra, pessoas que não estão nem aí, ou pessoas que querem algo para si, né? Enfim, tem os curiosos, mas o que ele está falando aqui? Que os judeus querem ver sinais. Né? E ele fala, e os gregos? Olha só, os gregos já não. Os gregos, eles querem ver pela intelectualidade. Eles querem ver de forma racional. Né? Os gregos são famosos aí pela inteligência, né? Eles tinham lá os pensadores. E aí, eles queriam ser convencidos, por isso que alguém os convencesse intelectualmente. Né? E o que Paulo está falando aqui? Fala, olha, os judeus estão querendo ver sinais, os gregos estão querendo ser convencidos intelectualmente, mas o que nós temos é Cristo crucificado, que para um pode ser loucura, para outro é escândalo, né? No caso para os judeus é escândalo, porque a morte de cruz era um escândalo na época, que era o pior dos piores dos assassinos, era crucificado. Então para os judeus a cruz era um escândalo, e para os gregos, o que ele fala aqui, era uma loucura, porque nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que loucura? Porque não tinha uma explicação científica, porque eles queriam realmente ver de forma intelectual que alguém os convencesse a respeito de Jesus. E Paulo está falando, olha, nós não vamos fazer isso com nenhum dos dois. Por quê? Porque nós vamos pregar a Cristo crucificado, que é escândalo para um e loucura para outro. Mas para nós, que cremos, é o poder de Deus manifestado. A cruz de Cristo é o poder de Deus manifestado. Então, eu vou depois falar por que eu estou dizendo tudo isso, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, porque o acesso a Cristo, o acesso à salvação, não depende do que a pessoa tem, não depende de se a pessoa é inteligente, se não é, se é intelectual, se não é, se estudou mais ou menos. O acesso à salvação é para todos. Por isso Deus fez uma coisa de forma democrática.
aí que eu quero ler com vocês agora a sequência desse texto. Eu vou ler a partir do versículo 25, eu parei no 24, vou ler o 25 agora. Olha só, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque veja, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, e nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então olha o que Paulo está falando aqui. Deus não está escolhendo pela sabedoria ou pelo grau de instrução que a pessoa tem, se o cara estudou ou não. Às vezes a gente vê, eu falo muita coisa errada, pastores às vezes falam coisas erradas na forma a língua portuguesa, né? Não sobre a Bíblia, mas a língua portuguesa, às vezes a gente não consegue colocar de forma correta. Mas o que ele está falando aqui, mesmo a pessoa vendo com humildade, não tendo a oportunidade de ter estudado e falando de forma incorreta, ela está falando a palavra de Deus. Ela foi chamada por Deus para pregar o Evangelho de Deus, né? Independente daqueles que são intelectuais. Então ele fala assim, ó, veja que não são muitos os sábios segundo a carne, ou seja, aqueles que conseguiram estudo, aqueles que conseguiram se capacitar, não são muitos que são chamados. Por quê? Porque Deus justamente ele não quer fazer essa acepção, ele não quer excluir ninguém. Então, se o sábio quiser, ele pode. Mas também aquele que não teve oportunidade de estudar, também se quiser pode, né? Ele abre para todos. E ele fala, ó, também não são muitos poderosos nem muitos nobres. Ou seja, a pessoa não precisa ter posses, ela não precisa ter dinheiro, ela pode ser humilde. Ela pode não ter nada, mas ela pode sentar ali num banquinho e falar do amor de Deus. E vai ter seguidores, vai ter pessoas que vão parar para ouvir. Então, Deus ele chama a todos, e todos nós temos acesso ao Evangelho de Cristo. Independente se você tem estudo, independente se você tem dinheiro, você tem acesso. Por isso eu abri falando que as igrejas não podem dificultar o acesso das pessoas a Cristo Jesus. Nós como igreja, nós temos que facilitar esse acesso. Não dá pra gente começar a exigir coisas e a pessoa então, às vezes a pessoa tem uma roupinha muito simples, a única roupa que ela tem, e a igreja então, não, você vai ter que pôr um terno. Então a pessoa tem que comprar um terno. Não, eu não tenho dinheiro para comprar um terno. Então eu não vou na igreja. Pô, como é que pode isso então? Né? Nós temos que facilitar, nós temos que abrir o acesso para as pessoas, para que elas cheguem a Cristo de forma que Ele chamou. Né? E aí eu quero falar sobre esse pessoal. Se a gente pegar, olha só, Abraão, né? Deus chamou Abraão no meio de um povo lá, ele poderia ter pego, sei lá, alguém mais poderoso, mas não, ele escolheu um homem com a esposa dele e falou, olha, eu vou tirar do meio do teu povo aí e vou te levar para uma terra, e a partir de você eu vou concluir o meu plano de salvação, né? Que eu já falei sobre isso, eu estou escrevendo um livro inclusive, que é O Que Vencer, que Deus, ele nunca foi um Deus de castigo, ele sempre foi um Deus de amor, e tudo que ele fez foi para proteger seu povo. Até a tirada de Adão e Eva do paraíso foi para proteger. Depois a gente vai ver, um dia a gente vai entrar nesse detalhe, mas até isso, né, que eles pecaram e Deus tirou, não foi para castigar, foi para que eles não tivessem acesso à árvore da vida e comessem o fruto e vivessem em pecado eternamente. Então a própria Bíblia diz isso, lá no final do capítulo 3. Ele fala assim, olha, aí Deus os tirou do paraíso para que eles não tivessem acesso à árvore da vida. E aí Deus então traça um plano de salvação que cumpriu em Cristo Jesus, o plano foi concluído através de Jesus, e aí Jesus nos livra do pecado, e aí a gente passa a ter acesso novamente à árvore da vida através de Jesus Cristo. Mas aí quando eu terminar esse livro a gente vai conversar um pouco sobre isso. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, é que olha só, Deus chama Abraão para começar o plano de salvação dele. Mas se você pegar, ó, ele levantou Moisés. Moisés não era o homem mais poderoso ali. Moisés tinha fugido, ele estava vivendo com o sogro dele, 80 anos de idade, cuidando das ovelhas do sogro, do gado do sogro ali, do rebanho. E aí Deus vai lá e chama Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. Né? Ele poderia ter levantado alguém mais poderoso, ele poderia ter levantado alguém mais jovem, ele poderia ter levantado o que ele quisesse, mas ele levantou Moisés, né? Um homem simples, pastor, cuidando do rebanho, já de idade, e foi quem Deus levantou. Por quê? Porque Deus olha sempre o coração, né? Se a gente pegar também Davi, a mesma coisa,
né? Se Josué foi quem substituiu Moisés. Ele era poderoso? Não, não era. Ele era um servo de Moisés, mas que ele tinha um coração voltado para Deus. Ele era confiante, né? Ele tinha um coração confiante em Deus. Davi era um pastor de ovelhas, mas Deus pegou também Davi de trás do rebanho e o colocou como rei de Israel. Então o que eu estou dizendo para vocês é que Deus, ele não escolhe os poderosos, ele não escolhe os que têm mais posse, ele escolhe de acordo com o coração, aquele que tem um coração confiante. Se você pegar Jesus, por que os judeus têm dificuldade de acreditar em Jesus? Porque eles esperavam alguém poderoso. Eles esperavam alguém, por exemplo, Davi, depois de rei, ele ia para as guerras, era um guerreiro, um homem rico, Salomão, um homem rico. Os judeus acho que esperavam isso, vai vir um libertador, o salvador. Quem que é? Aí aquele que vai libertar o povo de Roma. Então vai ser um povo poderoso. Não, eles não entenderam a mensagem. Vinha o libertador para libertar o povo do pecado. Aí de repente vem um homem humilde, simples, pregando uma palavra contra a guerra e a favor da paz, né? Em vez de vir montado num grande cavalo, ele vem num jumentinho e entra em Jerusalém. E seguido por pessoas simples, escolhe homens simples para andar com ele. E aí então o que acontece? Dele, Deus faz então o grande plano de salvação. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que não está, as coisas de Deus não estão no poder do homem, estão no poder de Deus. As coisas de Deus não estão na riqueza do homem, estão na riqueza de Deus. Então o que nós temos que entender sempre é isso. Nós precisamos parar de dificultar a entrada das pessoas na presença de Deus. Nós precisamos entender que o acesso é para todos. Se você tem dinheiro, se você não tem. E eu vou repetir, hoje as igrejas estão dificultando o acesso das pessoas. Tem pessoas que se sentem constrangidas. Tem pessoas que se sentem constrangidas de entrar numa igreja às vezes. Por quê? Porque está tendo dificuldade. Às vezes a pessoa está sem dinheiro no bolso, fala, pô, se eu entrar eles vão pedir oferta, eu não vou ter para dar. Né? Ou seja, as igrejas estão afastando. As igrejas que foram montadas, que foram criadas para trazer as pessoas para a presença de Deus, estão sendo responsáveis por afastar as pessoas da presença de Deus. Então, a gente precisa entender isso, que olha só o que Paulo continua escrevendo aqui, olha. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, às vezes a gente vê tantos homens poderosos, tantos pastores famosos se gloriando na sua carne, se gloriando da sua sabedoria, da sua fama, e Deus aqui está falando assim, olha, Deus escolhe os simples justamente para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus é simples, que a igreja do Senhor é simples, e que por que tudo isso, que eu queria fechar o contexto agora com vocês para a gente encerrar. Tudo isso é para dizer o seguinte, que qualquer pessoa tem acesso ao Evangelho. É a maior democracia que existe. Por quê? Porque se a pessoa é instruída ou não, se ela teve uma universidade ou se ela nunca estudou, se a pessoa tem muito dinheiro ou se ela não tem nenhum dinheiro, todos têm acesso a Deus. O rico tem acesso, o bilionário tem acesso, mas também o que está na extrema pobreza tem acesso. Aquele que não tem o pão para comer, ele tem o pão da vida para se alimentar, que é Jesus Cristo. Então todos nós temos acesso. Se a gente for pegar da parte intelectual, porque eu falei no começo aqui, a cidade de Corinto era intelectualmente arrogante. Eles eram pessoas muito intelectuais. O pessoal da Grécia era muito intelectual. Mas o que Paulo está falando aqui? Que não adianta. Deus levantou pessoas humildes para andar com ele. Deus chama muito mais humildes do que intelectuais. Deus chama pessoas que às vezes não é o que eu falo para você, a gente ouve pregações aí de pastores que você percebe pelo vocabulário que ele não teve assim, que ele teve pouco estudo, que ele não teve nem o ensino fundamental, mas ele está ali pregando a palavra de Deus. Ele leu o que está escrito aqui e entendeu e está ensinando para nós. Às vezes ele nem consegue ler, tem até dificuldade de ler, mas inspirado pelo Espírito Santo, ele pega o que está aqui e nos ensina. Por quê? Porque o acesso
ao Evangelho também não tem a ver com o grau de instrução, não tem a ver se o cara é intelectual ou não. Às vezes o cara é muito inteligente e às vezes ele tem um problema, inclusive. Tem pessoas que têm problemas mentais, a gente vê isso nas igrejas, mas ele tem acesso a Deus. Por quê? Por onde? Pela fé. Basta a gente crer. Se você pegar, Jesus tem aquela história daquela mulher que joga uma moedinha e vê um cara que joga muito dinheiro e ele fala, por quê? E ele fala assim, ó, ela deu muito mais, porque ela deu o que ela tinha. Quando ele fala do jovem rico, ele fala, vende o que você tem, serve. Ou seja, eu não preciso da tua riqueza, você não precisa trazer a sua riqueza para você me acompanhar, né? E tantos outros exemplos que Deus dá através dos evangelhos, que Jesus nos ensinou, que todos têm acesso, tá? Então eu queria deixar essa mensagem no seu coração, dizer que nós não podemos excluir as pessoas da presença de Deus. Nós não somos capazes disso, nós não temos essa competência para isso. E nós não podemos impedir que as pessoas tenham acesso a Deus. E se você que está assistindo, em algum dia, se sentiu constrangido por causa de alguma dessas coisas que eu falei, se você não entrou numa igreja porque você não tinha uma roupa adequada, porque você não tinha dinheiro no bolso, né? Não se constranja mais. Vá para a presença de Deus. E se não tem uma igreja perto de você, a igreja é você mesmo. Paulo aqui em Coríntios, ele fala diversas vezes, 3,16 ele fala, ó, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se você pegar no capítulo 6, ele fala também, ele fala, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo. Ele fala justamente, ó, o 16, ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz, que outro fala, não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo. O que nós precisamos entender, acho que está em 2 Coríntios, na segunda carta, Paulo escreve também, quer ver? Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então nós somos o templo de Deus. Então se você também não tem um templo para visitar, você é o próprio templo de Deus. Você pode adorar a Deus, você pode servir ao Senhor da sua casa, da onde você estiver, porque nós é que somos o templo de Deus, e que Deus possa então nos abençoar. Amém? Quem está assistindo aí, se quiser colocar a cidade aí, da onde você está assistindo, que depois, eu sempre falo, depois que termina, eu vou ver aqui, nossa, tem gente do Nordeste, do Sul, é impressionante. Mas, então, depois você coloca aí, por favor, de que cidade você está falando para eu ler. Eu queria orar com vocês. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta bênção em nossas vidas, porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem nos amparado. Somos gratos, ó Deus, porque nós não dependemos da sabedoria do homem, nós dependemos do Senhor, Pai. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor não faz acepção, porque o Senhor quer todos na Tua presença e dá a condição para isso. Não exige, Senhor, nada além da fé, nada além da nossa confiança, Pai. Então, Deus, que o Senhor possa colocar isso no coração daqueles que lideram, Pai, que eles entendam que a igreja do Senhor é simples e que nós precisamos simplificar cada vez mais o acesso à Tua presença. Pai, abençoa as nossas vidas, Deus. Aquelas pessoas que estão enfermas, Pai, visita agora os hospitais, entra, Senhor, com a cura, com o Teu poder, Pai, sobre todas as doenças, Pai, e cura. Visita, Senhor, as prisões, as pessoas que estão encarceradas, Pai. Também entra com cura, Senhor, naquele lugar. Aquelas pessoas, ó Deus, que estão encarceradas pelo pecado, Pai, que acham que estão livres, mas na verdade estão vivendo momentos difíceis porque se escravizaram pelo pecado. Também eu quero pedir por elas, ó Deus, que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua bênção, o Teu poder sobre cada uma das famílias que estão nos assistindo, das famílias que estão representadas por alguém aqui, Senhor, nesta live. Pai, eu peço, Deus, as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, sobre a nossa nação, Pai, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Eu peço a Deus que o Senhor dê sabedoria aos nossos líderes, Deus, para que eles possam viver em comunhão, Pai, e trabalhar em favor também do Teu reino. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Obrigado a todo o pessoal que estava nos assistindo aí, ó.
eu não vou conseguir falar todo mundo, tá? Mas eu vou repetir aqui, ó. A Edmara, a Regina, a Sula, a Paulinha, a Diná Márcia, a doutora Márcia, que Deus abençoe, a Maria Xavier, a Tamires, o Carlos, que Deus te abençoe, viu, Carlos? A Isabela de Jesus, ô Isa, Deus te abençoe, viu, filha? A Lúcia, a Helena, o Wagner Moraes, a Letícia Bico, que Deus te abençoe, viu, Letícia? Deus abençoe sua família, sua casa. Quem mais? Deixa eu ver. A Lúcia, a Anália, que Deus te abençoe também, viu, Anália? Evangelista de Deus. A Fran. Aí na pessoa da Fran vou cumprimentar o Rogério, Luiz, a Lu, o Darley, todo o pessoal que nos assiste aí com ela. Deixa eu ver quem mais aqui. O Wellington de Jesus. A Jane, que Deus te abençoe, viu, Jane? Jane Mazuti. O Osmar, a Ronilde. Nossa, muita gente. A pastora Suzana, Ana Costa, Raimunda Miranda, a Ana Costa, o Vanderlei. Eu vou parar aqui, é muita gente, mas que Deus possa abençoar todos vocês, viu? Que Deus esteja com todos. E sábado nós temos o nosso culto de jovens, a gente faz ao vivo, né? E na terça-feira que vem, se Deus quiser, também estaremos aqui. No domingo, sempre às 6 horas. Hoje tem, terça-feira, culto ao vivo. Depois sábado, culto ao vivo. E domingo, também culto ao vivo. Sempre às 18 horas. E na terça-feira, 8 horas da manhã, mais uma vez nós estaremos aqui. Bom, Deus abençoe a todos.